Irmãos, eu trabalho ajudando o missionário Rodrigo Anjos, já há um tempo, e ele já esteve aqui, já tinha dito para a missionária já há algum tempo, para a gente estar aqui um dia cooperando com os irmãos, e aprove Deus de nós estarmos aqui nessa tarde adorando ao Senhor. E o missionário Rodrigo, muitos conhecem, ele já esteve aqui, eu creio que várias vezes, e ele realiza o trabalho ali em Moçambique, já há algum tempo, já esse ano completa 10 anos, que está ali todos os meses, todas as semanas, realizando aquele trabalho ali em Moçambique. Assim como ele disse, ele tem construído igrejas, realizado um trabalho social ali, e eu creio que ele tem contato com as orações dos irmãos aqui nesse lugar. Amém? Deus continua abençoando a missionária, abençoando a todos os irmãos aqui que cooperam nessa igreja, o Ministério de Madureira, enfim, todos os irmãos que têm abençoado a obra do Senhor. E o missionário Rodrigo, ele tem se esforçado para que a obra de Deus possa crescer, porque nós todos somos frutos de um trabalho missionário, amém? Amém. Primeiro Jesus ele veio na missão do Pai. Jesus ele veio em obediência para cumprir aquilo que o Pai havia lhe designado. E quando ele gritou na cruz, está consumado, certamente ele cumpriu a vontade do Pai. Ele veio na missão do Pai e deu a sua vida para que eu e você pudéssemos desfrutar dessa tão grande salvação. Quantos podem levantar a sua mão e agradecer por essa grande salvação? E enfim, irmãos, se nós falássemos de missões nessa tarde, pensaríamos nos que chegaram aqui nessas terras brasileiras e vieram falar que Jesus salva, Jesus cura, Jesus liberta, Jesus batiza com o Espírito Santo e breve voltará. Amém? Amém. E desde 2016, nós estamos trabalhando juntos. Eu, quando estou assim com disponibilidade, a gente atende aí os trabalhos que ele indica, que ele favorece, para ajudar aquele trabalho ali que não existe uma secretaria de missões direto, certo? Não existe ministério grande ou pequeno diretamente que ajuda, e não existe empresários a não ser a providência de Deus. Amém, irmãos? Amém. E a gente observa, ou seja, a fidelidade, a lealdade, a sinceridade, que semanalmente é investido ali naquele trabalho em Moçambique. E eu, quando estava no ano de 2013, 2014, nós tínhamos vindo também do campo missionário. Ele passou numa congregação que eu estava dirigindo ali, e a partir de então a gente começou a ter uma afinidade com o ministério missionário, que é desenvolvido ali em África. Mas eu já conheço ele já tem uns 20 anos ou mais. Irmãos, e uns 4 anos para cá, nós publicamos um livro. Eu falei assim, eu mando os áudios, a gente sabendo da história, sabendo um pouquinho de missões, sabendo o que está sendo realizado ali. Aí eu escrevi a partir disso aí, de áudios, da história dele, testemunho, e ele cita lá desde a Vila São José, na época do pastor Túlio, E aí, só que ele sugeriu este título, desse livro, que chama-se Mulungu Agudi Pensa. Aqui, Mulungu Agudi Pensa. Eu sugeri um outro nome. Mas por que foi dado este nome? Porque significa uma expressão do idioma falado ali em Moçambique. Moçambique é um país colonizado pelos portugueses, então a maioria fala português. Mas eles falam outros dialetos, inclusive o dialeto Sena. E essa expressão, Mulungu Agudi Pensa, desse dialeto Sena, significa Deus tem nos ajudado. Amém, irmãos? Deus tem nos ajudado. Então, Mulungu Agudi Pensa para essa igreja aqui nesta tarde. Porque quando se chega ali, muitos dizem, Mulungu Agudi Pensa, Deus enviou vocês aqui para nos ajudar. Então, Deus tem nos ajudado. Amém? Então, a gente aqui aborda o que é África, como começou o trabalho em África, através de missionários, precisamente ali, aquele país tão sofrido, tão pobre, tão necessitado, que é Moçambique, certo? O missionário que sempre está lá.
e tem um trabalho lá, e diz que quem vai lá, quando volta, não é a mesma pessoa, certo? Não é a mesma pessoa, em virtude de tanta coisa que nós temos aqui, e lá não tem. Então a gente volta com uma visão diferente, uma mente diferente em relação a tudo quanto Deus tem nos dado, né, enquanto eles sofrem muitas privações. Mas a obra de Deus continua crescendo naquele lugar. Louvado seja o nome do Senhor. E a gente conta aqui também a história, como começou esse trabalho, esse projeto, e Deus tem abençoado. O longo agudo pensa, até aqui o Senhor tem nos ajudado. Amém, irmãos? E eu publiquei para ele, e a gente durante esses anos aí temos oferecido para os irmãos, aonde tem indicado, aonde tem favorecido para que pudéssemos falar a palavra de Deus, pregar a palavra de Deus, assim também apresentar os materiais. Então, com liberdade aos irmãos aqui, ao final, se os irmãos quiserem, como uma oferta missionária, estarei ali representando o valor de R$20, praticamente a publicação de um livro hoje numa editora ou uma gráfica, assim você puder. E tem outras coisas ali, a Bíblia, as harpas, tudo. E na verdade ele fez isso aí, comprou para a gente, para que a gente pudesse oferecer para os irmãos. Os irmãos entendem? Digam amém. Amém. Então, ao final, assim terminar, estarei ali representando para os irmãos. Irmãos, foi lido aqui Isaías 45. Quantos lembram? Amém. Então, eu estava observando, cantamos aqui o escudo, que Deus abre portas, que Deus ele faz coisas extraordinárias. E a gente observa aqui Isaías 41, abra sua Bíblia aí, o livro do profeta Isaías 41, e a gente vai chegar aonde a missionária leu aqui, Isaías 45, amém? Que é a mesma sequência, é a mesma história, que é o mesmo propósito aqui, que Deus vai adiante de nós, abrindo porta, vai adiante do seu povo, quebrando as portas de ferro, quebrando os ferrolhos, ou seja, para que a bênção de Deus seja uma realidade, ou seja, para que a manifestação do poder de Deus seja uma realidade na nossa vida, pois cremos que o Senhor vai adiante de nós. Você crê? Levante a sua mão e diga: eu creio que o Senhor vai adiante de nós. Há portas que precisam ser abertas nesse lugar, portas espirituais, portas na vida financeira, portas na saúde física, emocional, espiritual, portas na vida sentimental, conjugal, enfim, muitas portas. E o Senhor vai adiante de nós, abrindo portas que para os nossos olhos, para nossa mente, difícil entender isso, mas o Senhor vai adiante de nós e quebra as portas e tomamos posse da vitória em nome de Jesus. É o início de ano, irmãos, estamos no primeiro mês, mas eu cremos que o Senhor é o Deus soberano que abre portas, indizíveis portas, portas que para alguns são impossíveis de serem abertas, mas para o nosso Deus Ele é poderoso, aleluia, como diz a palavra aqui que foi lida, Ele vai adiante de nós, adiante do seu povo, abrindo porta. Mas antes dessa porta ser aberta, nós observamos aqui no livro do profeta Isaías 41, olha o que diz aí. Glória a Deus, aleluia. Eu nem entreguei aqui o livro, mas vou entregar aqui na mão da missionária, entregando para ela, entrega para o senhor. Pode ser? Já está. É isso? O senhor não. Bom, seria bom tirar uma foto aqui, mas. Já está lá o. Vem cá, filmando lá. Vou entregar aqui, os dois juntos lá. Por favor, a gente faz isso aqui, ó. Depois levar para eles. Amém? Certo? Deus abençoe, viu? A foto lá. Deus abençoe. Irmãos, nós observamos aqui Isaías 41. Calai-vos perante mim, ó ilhas, povos, renovai as forças, e chegai-vos e então falai. Cheguemos junto a juízo. Por favor, mantenha a sua Bíblia aberta aí. Irmãos, o que isso significa? Significa, no momento que Israel
estava vivendo uma situação muito difícil. Israel não estava em Jerusalém, sim ou não? O povo de Deus não estava lá em Jerusalém, nem estava em Israel, no próprio país, ou naquela nação. Ele estava onde? Estavam na Babilônia. Estavam presos. Estavam longe, onde o templo já tinha sido destruído. Estava longe do seu país. Estava longe, vivendo uma outra cultura, vivendo um outro idioma. Se a gente voltar lá para a Bíblia, no Salmo 137, diz assim: junto aos rios de Babilônia, nos assentamos, chorando, nos salgueiros, ou seja, nas árvores que existem no meio daquela cidade, nós penduramos as nossas harpas, os nossos instrumentos. Porque estavam desmotivados, eles estavam o quê? Vivendo prisioneiros. Eles foram levados cativos. Diz a história bíblica, a partir do ano 585 a.C., ou 586, começou ali as primeiras levas de prisioneiros, né? Nós vemos ali o caso de Daniel, Ananias, aqueles 3 jovens. Foram dados os nomes que eles chegaram ali na Babilônia, Mesaque, Sadraque e Abednego, né? Esses nomes babilônios eles receberam quando eles chegaram ali. Então os babilônios vieram e tomaram Israel, fizeram deles uma nação escrava, levaram eles para o cativeiro e a cidade ficou deserta, as cidades ficaram desertas, né? O país, a nação ficou devastada. Mas Deus havia falado na sua palavra, 70 anos eles estariam naquela situação. Quantos já ouviram falar disso aí? Não era isso aí? 70 anos, os profetas, principalmente Jeremias, disse que eles estariam vivendo a situação. Embora eles sofreram uma punição de Deus, ao nosso entender bíblico, em virtude de não obedecer ou virarem as costas para Deus. Então Deus permitiu que eles enfrentassem essa situação desses 70 anos. Meus amados irmãos, mas existe um momento na nossa vida, por mais que passamos lutas e dificuldades, existe o momento do basta. Diga comigo, o momento do basta. O momento chega. Amém? Deus dá esse momento para a nossa vida. Deus dá esse momento para aqueles que creem, para aqueles que buscam a sua face, a sua presença. Deus entra, Deus intervém, Deus age, Deus opera. Aleluia! Deus trabalha para aquele que nele espera. E o próprio Isaías 64, versículo 4 diz isso: que Deus trabalha para aqueles que nele esperam. Nem com o ouvido ouviu, nem com os olhos viram um Deus além de ti, ou seja, além deles. Eles poderiam ter visto muitos deuses, mas Deus está falando: olha, antes de tantos sacerdotes, de tantos profetas, antes de Abraão, antes de Adão, antes dos anjos, seres criados espirituais, ninguém viu um Deus que trabalha para aquele que nele espera. E Deus está falando dessa forma: eu estou no controle, eu sei o que eu estou fazendo, eu sei o começo, eu sei também o fim. Aleluia! Isaías 43 aqui, ainda antes que houvesse dia, ninguém aqui possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Operando o Senhor, ninguém vai pedir. Operando o Senhor, aleluia, pode se levantar, mas vai cair, porque o Senhor continua absoluto, continua soberano, continua Senhor da história, continua abrindo portas maravilhosas. Irmãos, aí o que Deus faz? Chegou um momento que grande império, imagina, irmãos, um império que dominava, tomava as nações escravas, que as nações que não podiam vencê-los, não podiam pagar as taxas, os impostos, eles tomavam aquelas nações como escravas. Ou se desobedecessem, eles faziam de escravos. Mas Deus chega e diz assim: ó, calai-vos perante mim, povos, ou seja, ajunte aí Babilônia, ajunte o que vocês puderem, renove as suas forças, venham confrontar comigo, chegam-se diante de mim, juntos a juízo, vão ver quem pode, vão ver quem tem mais poder. É isso que Deus está falando. Irmãos, o mundo espiritual trabalha dessa forma. Quantos que digam amém? Amém.
eu vejo, irmãos, o Brasil numa situação difícil, certo? Existe uma situação politicamente difícil, nós estamos enfrentando. De um lado a gente vê injustiça, de outro lado a gente vê uma certa perseguição. Mas a maior manifestação não é caminhar até Brasília a pé. A maior manifestação não é chegar ali nas ruas de São Paulo e vamos levantar a bandeira do patriotismo. Isso aí tem a sua importância, mas não é o tudo. Amém, irmãos? Amém. Eu creio que a igreja, ela sempre venceu e sempre vai vencer, orando de joelho, buscando a Deus, que é maior, que entra em juízo e abate os soberbos. A Babilônia dizia: quem poderá me abater? Quem poderá vencer? Imagina o Império Babilônico, que tinha tanto poderio, irmãos, fazer isso aqui. Era Deus. Ou seja, só Deus podia abater eles. Aí Deus faz o quê, irmãos? Quem suscitou, observa aí no versículo 2: quem suscitou, quem levantou do Oriente o justo e o chamou para o pé de si? Quem deu às nações a sua face e o fez dominar sobre eles? Ele os entregou a sua espada como pó e como pragana arrebatada do vento ao seu ar. Quem fez isso, irmãos? Deus. O que Deus está fazendo aqui? Olha, Deus, de um outro lado, irmãos, Deus trabalha na história, diga amém. Amém. Deus trabalha na política, diga amém. Amém. Deus trabalha em muitas partes da sociedade, diga amém. Amém. Deus não trabalha só aqui na igreja, Deus não trabalha só no meio do povo que adora, que lê a Bíblia. Não, Deus trabalha. Amém? Irmãos, Deus estava escolhendo um homem de um outro império que estava nascendo, podemos assim dizer, da Média e da Pérsia, chamado Ciro. Ciro, repita comigo: Ciro. A gente vai ver ele lá na história lá de Esther, de Esdras, Neemias e propriamente o livro de Esther. E Deus, irmãos, aqui no capítulo 42, olha como Deus trabalha. Veja-se o título aí na sua Bíblia, no capítulo 42, está escrito assim: o servo do Senhor. Esse aqui pode ser também um título dado a Cristo, mas se a gente for literalmente aqui, a gente dá esse título, o servo do Senhor, para esse homem chamado Ciro. Olha o que Deus diz mais dele aqui, versículo 43. Tem um lá que Deus chama ele tem algumas versões, chama de pastor, chama de meu ungido. Por quê? Deus levanta quem Ele quer, irmãos, mas que a bênção do seu povo vai chegar. Aleluia! A bênção do Senhor tem que chegar, sim ou não? Sim. O que Deus estava fazendo? Ó, Ciro nem sabia, Ciro nem estava entendendo que estava sendo levantado, ele lá para crescer, para bater esses babilônios, para permitir, irmãos, que Israel saísse das mãos daquele povo cruel. Os irmãos estão entendendo? Amém. Então isso é o mundo espiritual trabalhando de uma forma poderosa, né, em relação contra o mal. Aí que Deus está falando, Deus chamou um do Oriente, chamou: vem cá, vem até a minha presença. Olha, eu vou dar domínio, vou dar poder para vocês, vou fazer com que as armas deles, o exército deles, se tornem como pó, ou seja, como a pragana. O que é a pragana? Quem já viu o cabelo do milho quando fica seco, né? E se a gente pega assim, de repente o vento leva, não é assim? É a mesma coisa que Deus iria fazer. Irmãos, aí Deus fala assim: ele os persegue e passa em paz. Estou falando Bíblia, estou trabalhando a Bíblia, estou trabalhando história qualquer. A Bíblia, a palavra de Deus, para a gente chegar no capítulo 45. Olha o que Deus está falando. Deus leva Ciro, que faz perseguir, os passa em paz por uma vereda que os seus pés nunca tinham trilhado. Ciro tinha alguma coisa a ver, irmão? Este homem ímpio, esse homem tinha nada a ver com Israel. Tinha alguma coisa a ver com Israel? Tinha não. Israel da Média e da Pérsia, que estava se levantando para bater os babilônios. Irmãos, Deus usa quem Ele quer. Os irmãos entendem? Há dias atrás eu vi, que um irmão, ele é da Assembleia de Deus, há uns 2 anos atrás, ele disse: olha, Deus vai usar fulano de tal para chegar num país que o povo está sofrendo, para intervir lá no sofrimento do povo. E os irmãos estão entendendo que país que é?
e levou o cidadão lá preso. Ó. Enfim, irmão, Deus, o irmão que disse na profecia dele, eu creio, Deus faz isso. Às vezes Deus vai usar, ou Deus usa, ou está usando pessoas que você nem imagina para te favorecer. Deus nem imagina. Pastor aqui em Juquiá, cidade que vai sentido para Curitiba, ele já dorme no Senhor, mas eu vi ele contando. Ele estava ali construindo um templo de Madureira, ali na cidade de Juquiá. Isso já faz muitos anos. E ele, na luta, Senhor, dá-nos condições. Nós não temos dinheiro, Senhor. Jesus, os dízimos e ofertas são poucos para a gente terminar esse templo aqui, um templo grande. Ó Deus, nem que o Senhor use o ímpio para que seja favorecida a obra aqui, eu creio. Glória. Os irmãos creem que Deus faz isso, irmãos? Amém. Amém. Eu creio, Jesus. Aí um dia parou um japonês na porta da igreja e disse, aí estava o irmão lá na igreja aqui, aí negociação, aí chamou e disse, pois não, o que o senhor quer? O japonês quer ajudar a entidade. Ô, glória. Os irmãos creem que Deus faz isso? Eu creio. Eu creio, eu já vi Deus fazer isso. Agora, aí aconteceu, mas o senhor de alguma religião, o senhor japonês quer ajudar. Porque aquela região lá tem muito negócio de pupunha, palmito, aquele negócio de banana. Ele era um hortifruti. Aí ele foi lá e chamou o pastor. Quando o pastor chega, né? Aí o pastor falou, mas o senhor fez as mesmas perguntas? Ele disse, não, o japonês quer ajudar. Aí veio na mente do pastor, você não pediu? Glória! Você crê que o Espírito Santo trabalha? Glória a Deus! Esse aqui, Jesus. Assim, então, Aleluia! eu preciso terminar o templo. Ele falou assim, isso. Irmãos, o homem foi lá, fez um cheque poderoso, maravilhoso. E hoje o templo está concluído para a glória do Senhor. Glória a Deus! Glória a Deus. É o mesmo caso aqui. Usa Jesus. Olha, aí quem operou e fez isso, chamando gerações, Deus está falando para o seu povo. Quem operou e fez isso, chamando essas gerações, desde o princípio. Eu, o Senhor, o primeiro, com o último eu mesmo. As ilhas, ou seja, povos, nações, viram e temeram. Os confins da terra tremeram, aproximaram e vieram. Glória! Glória a Deus. Irmãos, mas do outro lado aqui, estavam tentando, porque quando forma-se um império, ele é imposto à força, né? Diferente de reino. Ou seja, ele vai lá e domina, faz escravos. Então, nações que eles fizeram escravos, estavam ali, para praticar o mal, para fazer as pessoas, para ganhar mais outras nações. Então eles se ajuntaram. Aí chega aqui, um ao outro, ajudou o seu companheiro e disse, esforça-te. Isso aqui é palavra de inimigo. Glória a Deus. Aleluia. Isso aqui é palavra de inimigo. Ou seja, vamos ajuntar tudo o que puder aqui e não vamos deixar Israel sair deste lugar e voltar para suas casas. Mas quando Deus já tinha determinado, quando Deus já tinha falado, quando Deus já tinha prometido, irmãos, não passava de 70 anos. Quantos creem? Digam amém. Amém. Não passava do tempo. A sua prova, a sua tribulação não vai passar do tempo, se você crer. Tudo tem um tempo. Deus sabe o começo, o primeiro dia, o primeiro minuto, o primeiro segundo, e sabe também aonde isso vai chegar. Levante a sua mão e diga, eu creio em nome de Jesus. Irmãos, quantas vezes a gente vê aí, vamos fazer panelinha, vamos fazer grupinho, vamos tentar impedir. Tem que se ajuntar, disse um ao outro, ajuntou o seu companheiro. Vamos se esforçar, porque se a gente observar no versículo seguinte, o artífice animou a ouvires, aquele que faz ouro, trabalha com prata. Vamos levantar aqui uma estátua, o nosso Deus de ouro, de prata. Vamos tentar, vamos se esforçar para que isso seja uma realidade. Vamos tentar. Se nós levantamos, se eles têm o Deus deles, nós temos os nossos deuses de prata, de ouro. Mas a Bíblia diz que os deuses dele, esses deuses deles, têm ouvido, mas não? Tem ouvido, mas não? Tem olhos, mas não? Tem boca, mas não? Mas o nosso Deus é soberano, está no céu. Ele fala, ele ouve, ele escuta, ele vê todas as
coisa maravilhosa é que Deus entra em cena, que Deus entra na questão, que Deus entra na prova, que Deus entra na tribulação. Deus entra e diz: eu não basta. Olha o que Deus diz assim: mas tu, ó Israel, servo meu, tu, Jacó, a quem elegi, semente de Abraão, meu amigo, tu a quem tomei desde os confins da terra e te chamei dentre os seus mais excelentes, te disse: tu és meu servo, a ti escolhi, não te rejeitei. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te esforço, eu te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Olha que coisa maravilhosa. E eis que envergonhados e confundidos serão todos que se irritarem contra ti, ó Israel. Tornar-se-ão nada, e os que contenderem contigo perecerão. A resposta de Deus aí. Quantos creem que tem resposta de Deus aqui? E para encerrar, irmãos, olha o que observa que diz aqui, ó. Olha aqui, olha o que diz aqui, ó. 43:2. Quando passarem pelas águas, está falando para eles lá: estarei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passarem pelo fogo, não te queimará, e nem chama alguma arderá em ti. Ainda antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém a que possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, quem? Você pode glorificar a Jesus. Glória a Deus. Nessa tarde. Aí, irmãos, quando chega o momento certo, ele estava lá numa bebedeira, numa noite, numa coisa terrível. Eles foram surpreendidos, irmãos, pelo império que estava na cena adversário, Ciro e outros. Ou seja, tomaram eles ali, irmãos. Diz a história que eles entraram pelo leito do rio seco e conseguiram chegar. Ou seja, e eles viram numa parede, como Daniel disse, Mene, Mene, Tekel, Farsim, não é isso? Está escrito lá? Ou seja, foi tirado o reino das tuas mãos. Babilônia está destruída para a glória de Deus. É assim Deus permitiu. E eles, mas Deus tinha falado aqui, Isaías: olha, eu irei adiante de ti, endireitarei. Você vê como Deus faz, irmãos? Eu irei adiante de ti. Deus não escreve certo por linhas. Primeiro ele endireita, não é assim? Eu irei adiante de ti, endireitarei os caminhos tortos, escreverei uma nova. E Deus está falando aqui. Tem muita gente, irmãos, está preso em coisas que Deus já perdoou. Tem muita gente que está preso buscando coisas que Deus não quer. Deus quer coisas novas. Os irmãos querem assim de maneira. Tem muita gente, irmão, que quer resgatar o passado, mas ele está dizendo aqui, ó: aleluia, aleluia, endireitarei os caminhos tortos, quebrarei as portas de bronze e despedaçarei os ferrolhos. Irmãos, quando a porta não abre, Deus arromba. Você crê assim? Está fechado. Mas Deus faz isso, ó. Tum! É aqui, não é isso não? Deus faz, irmãos. Não que ele vai lá meter o pé. É só basta ir uma palavra e a porta cai. Mas temos que passar em nome de Jesus. Os irmãos estão orando muito tempo aqui, mas um dia a porta vai se abrir. Está se abrindo, já se abriu. Vai abrir maior para vilas, pessoas, famílias. E Deus chegar aqui e entregar o céu. Aí eu te darei tesouros das escuridades, riquezas encobertas, aquilo que está no plano espiritual, como promessas, para que possa saber que eu sou Deus, o Deus de Israel, que te chama pelo teu nome. Aí a missionária disse aqui: eu formo a luz e crio as trevas, e faço paz e crio o mal. Deus não cria o mal para ninguém, irmãos. Esse mal aqui está no versículo 47. A queda de quem? É a Babilônia. Ou seja, o mal é aquilo que Deus está dizendo aqui. O ímpio, ele cava a cova e nela cai. Eles não cavaram, mexeram em quem, irmãos? Com a nação escolhida. No 47, a resposta desse versículo aqui está aqui, ó.
O mal deles é que eles mesmos, irmãos, cavaram e caíram. Babilônia foi destruída, caiu, ruiu. Israel voltou para as suas terras. E para encerrar, olha o que diz aqui, ó, o Salmo 126. Que coisa maravilhosa. É o que vai acontecer na sua vida, ou já está acontecendo na sua vida. Olha aqui, ó. Quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram de Sião, ou os que voltaram para Sião, melhor, estávamos com os quê? Estávamos com os quê? Irmãos, como uma pessoa quando estava sonhando, ela não fica com a boca aberta? Sim ou não? Você não fica assim? Fica ou não fica? Não estou acreditando. Então a nossa boca se encheu do quê? De maldição? De ira? Encheu de riso. Estou acreditando que Deus está fazendo isso. E a nossa língua do quê? De cânticos. Aí dizia quem? As nações. E as nações aqui eram aqueles que não conseguiam, diziam: Israel não vai sair, aquele povo lá veio morrer lá. Mas Deus disse, ó, não é assim não. Dizia as nações, os seus inimigos dizem coisas que você nem percebeu, nem ouviu. Não vai, não conseguirá, não vai dar certo. Dizia as nações. Realmente, as nações podem dizer: grandes coisas fez o Senhor por estes. Aí eles repetiram realmente: grandes coisas. Vamos lá? Grandes coisas fez o Senhor por nós. Grandes coisas fez o Senhor por nós. E por isso estamos alegres. Você pode adorar o Senhor nessa noite, nessa tarde. Deus fez, ou não fez eles voltarem? Irmãos, é assim que Deus trabalha. É assim que Deus trabalha. Fez voltar. Irmãos, se a gente observar em Neemias, capítulo 12, a partir do versículo 40, diz que eles fizeram uma festa. Depois que eles voltaram para Jerusalém, para Israel, restauraram os muros, as portas, as famílias voltaram. Irmãos, eles fizeram uma grande festa. Eles fizeram uma grande festa. É tempo de festa. Quando a bênção de Deus chega, é tempo de festa. Fique em pé em nome de Jesus. Diz a Bíblia lá que quando eles voltaram, eles fizeram uma grande. Eles fizeram uma grande. Que esta festa, que esse júbilo de alegria se ouviu até de longe. Até. Isso é testemunho. Mas como chegou aqui em Pernambuco? Mas como chegou aqui nos Estados Unidos? Como chegou aqui na França? Chegou aqui na Espanha? Chegou aqui em Portugal? Grandes coisas fez o Senhor por eles. Por isso eles estão aqui. O testemunho deles chegou até aqui aos nossos ouvidos. Que Deus fez regressar o seu povo. Louvado seja o nome. Isso fala de promessa. Isso fala de bênção. Isso fala de realização. Grandes coisas fez o Senhor por nós e por isso estamos alegres. Venha aqui a igreja à frente em nome de Jesus. Eu quero orar por todos, para que esse ano seja um ano de muitas bênçãos e realizações aqui em nome de Jesus. Famílias inteiras possam entrar aqui nesse santuário. Pessoas, obreiros sejam levantados aqui. Irmãos e irmãs, aleluia. Almas salvas, portas abertas, saúdes restauradas. Eu creio nessa noite, porque grandes coisas fez o Senhor por nós e por isso estamos alegres. Louvado seja o nome de Jesus. Irmãos, eles jamais imaginariam que Deus poderia tirá-los ali da Babilônia, mas a promessa estava dita, a promessa estava escrita, que eles regressariam. Haveriam empecilhos, haveriam barreiras, mas Deus foi adiante dele, limpou essas barreiras, quebrou as portas de ferro, ferrolhos, enfim, eles passaram e retornaram para suas casas e louvaram ao Senhor. Bendito seja o nome de Jesus. Entra na presença de Deus nessa tarde, escute aquilo que Deus vai te na autoridade do nome de Jesus. Eu
seja o nome de Jesus. Você pode levantar a sua mão e adorar e agradecer ao Deus da Bíblia, ao Deus dessa igreja, ao Deus que é Criador, ao Deus que é nosso Salvador, ao Deus de Israel, ao Deus dessa igreja. Ai, chore de canda lá para surpreender. Digo, obra, chore de raça. Aleluia, 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 aleluia. Se você puder dar um abraço bem forte para o seu irmão, diga: irmão, Deus já entrou com providência. Diga isso para ele: Deus entrou com providência. Aleluia. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o Deus poderoso que opera aqui nessa tarde, o Senhor que opera maravilha. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Amém, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Deus abençoe os irmãos em nome de Jesus. Aleluia. De Deus muito firme são as promessas, falhando tudo, não falharão. Se das estrelas